Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Mais um café expresso, neste mês de junho, dia de São Justino, nona semana do tempo comum. Eu sou Helder, membro do Café Católico, e o mês de junho, o Café Expresso será comigo. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor, os olhos fixos no Autor e no Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso grande Deus e Senhor. A meditação desse mês de junho, vimos no mês de maio, Luciano meditando sobre os irmãos de Jesus. Era o mês da Virgem Maria e nesse mês de junho meditaremos sobre o livro dos Salmos, sobre os Salmos. Este livro que é tão caro aos judeus e também, é claro, aos cristãos, porque tudo prega Jesus, tudo profetiza Jesus. Jesus, nosso Senhor, rezou com os salmos. Jesus, nosso Senhor, cantou os salmos no tempo da Páscoa. Jesus, nosso Senhor, cumpriu os salmos, falou dos salmos. Então, os salmos será o livro que vai nos acompanhar neste mês de junho. Então, vou dividir essa meditação neste mês e nesse primeiro café expresso, vamos ver alguns detalhes dos salmos, para que no final chegamos a ver Jesus e os salmos. No início, vamos falar um pouco da estrutura. O livro dos Salmos, ele é um livro judeu, então está na Bíblia judaica, e a Bíblia hebraica, a chamada Tanakh, porque os livros da Bíblia hebraica é dividido em a Torá, que são os 5 primeiros livros, os Nebiim, que são os profetas mais antigos, e os profetas posteriores, os profetas menores, e a Ketubim, que são os escritos, que são aquela estrutura, aquela parte dos livros sapienciais. E o livro dos Salmos, ele está justamente na parte do Ketubim, dos escritos. Interessante, Vamos recordar, acabamos de terminar o tempo da Páscoa, e eu vou ler um texto do Evangelho de São Lucas, muito pascal, Jesus ressuscitado, dando as últimas instruções aos apóstolos. Lucas, capítulo 24, versículo 44, e ele diz assim: Depois disse-lhes, isso o nosso Senhor falando, são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, na lei de Moisés, na Torá, nos profetas, Nebiim, e nos salmos, ou também visto como escritos, os Ketubim. Então, veja, os salmos é o livro que na Bíblia ele está depois do livro de Jó e antes do livro dos Provérbios. Por que o nome Salmos? Vamos olhar alguns elementos deste livro. O nome Salmos é porque é tirado do grego Salmos, que a Bíblia grega, a Septuaginta, traduziu cântico por psalmos, que na verdade traduziu a palavra cântico, mismor. Mismor são os cânticos, só que não é um cântico como que sem um acompanhamento. Mismor é o cântico com acompanhamento com instrumento de corda,
no caso, o Psalterium. Psalterium, ou seja, o saltério, né, no grego, é justamente o instrumento que acompanhava o canto. Então, salmos, né, foi a tradução psalmos no latim, foi justamente a tradução de mismor do hebraico e ficou, né, com o nosso português salmos. Os louvores, os salmos, né, nós vamos ver que tem louvores, hinos e cânticos. A maioria deles são cânticos, alguns são hinos e são chamados de terrilim, que são os hinos ou cântico de louvor. Os tefilot, quer dizer as preces. Então, os nomes salmos têm a ver também com hinos e cânticos. Os salmos, nós sabemos, são 150 salmos, né? Mas é interessante que a Bíblia hebraica são 150, né? Mas a Bíblia da Septuaginta contém um salmo a mais, o Salmo 151, que inclusive o tema deste Salmo 151, que para nós é como apócrifo, porque não entrou no cânon da Escritura, o tema é sobre a luta de Davi com Golias. Este Salmo 151 só tem na Septuaginta. Na nossa Bíblia, né, a que ficou, né, da tradução, a Bíblia da Vulgata também dos evangélicos que fizeram a tradução da hebraica, só são 150 salmos, que no caso são os salmos inspirados. E dentro desses salmos, os temas eles são muito abundantes. No próximo encontro, vamos tratar justamente desses temas, né? A estrutura do livro dos Salmos é muito interessante porque foi dividido muito semelhante ao livro do Pentateuco. Assim como o Pentateuco, né? A Torá, ela foi dividida em 5 livros, a divisão do saltério de todos os salmos também foram divididos em livros em 5 partes. A primeira parte, ela é do primeiro salmo até o 41. O segundo livro, né, o segundo coleção de salmos é do 42 a 72. O terceiro de 73 a 89. O quarto de 90 a 106 e o quinto de 107 a 150. Então foi dividido em uma coleção de 5 livros contendo os 150 salmos. Todos os salmos, eles têm um caráter musical. Mas no próximo encontro vamos ver essa divisão dos temas, né? E posteriormente os salmos e a liturgia e por último os salmos e Jesus. Mas para não ficar sem uma ligação dos salmos com Jesus, vão ler, né, um versículo do Salmo 6. O Salmo 6, versículo 9, diz assim: Afastai-vos de mim, malfeitores todos. Então, este salmo, Jesus falou, citou este salmo. Lucas, capítulo 13, versículo 27. Jesus diz assim: Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. E em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus cita os salmos, profetizando, mostrando que ele cumpre os salmos. Não podemos nenhum livro das Escrituras desligar de Jesus, separar de Jesus. Todo e qualquer livro da Escritura é profecia e Jesus o cumpre, né? Eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. Que possamos, meus irmãos, ler e rezar
com os salmos. Os salmos, ele é muito útil e é a vida de oração da igreja. A igreja todos os dias na liturgia das horas, nos mosteiros e o clero, né? Os homens de Deus e as mulheres de Deus rezam os salmos todos os dias. É um livro lindo, magnífico, né? É um livro que tende a mover os corações de quem salmodia e também de quem escuta, né? Que possamos lê-lo e acompanhar essas meditações. Ainda vamos ter muito o que dizer, né? Nos próximos encontros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Que o Senhor nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Amém.